Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos começando a nossa live da semana e nós vamos estar falando sobre a questão da composição da nova Câmara dos Deputados, da presidência, na eleição que vai acontecer lá em fevereiro ainda, em amplas articulações e um jogo de xadrez extremamente complexo. Diogo, boa tarde, né? E como é que está essa situação aí, Diogo, da eleição aí na mesa? Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos que nos acompanham mais essa live aqui do canal, né? Olha, Antônio, eu tenho acompanhado aí pela assessoria do deputado Henrique Fontana, assim, e como cidadão também, com bastante atenção esse tema da sucessão na Câmara Federal, né? Não só na Câmara, mas também no Congresso como um todo, no Senado também, né? Há esse bloco, né? Tem esse bloco comandado aí pelo atual presidente Rodrigo Maia, né? E um bloco agora, né, dos partidos do campo popular, do campo progressista, né? PT, PCdoB, PDT, PSB, entre outros, né? E que também, provavelmente, pelas reações, pelos comentários, nos próximos dias também contará com o PSOL. Vejo com muito bons olhos, Antônio, muito bons olhos, aquilo que a gente sempre fala, né? Arregimentar todos os campos democráticos desse país para vencer o genocida que hoje preside o país. Mas vejo com muito bons olhos, acho que o resultado das eleições desse ano, né, podem nos trazer mais maturidade, né, e que a gente, enquanto esquerda, enquanto campo popular, entenda, né, as dificuldades que tem para o próximo período e os movimentos nas peças desse tabuleiro, desse xadrez, que precisamos fazer, né? Mas vejo com muito bons olhos, né? Muito me agrada esse movimento das forças democráticas do país contra o obscurantismo, né, do presidente Bolsonaro. Pois bem, Diogo, a gente tem assim a questão. Antes disso, para não esquecer, já convidando quem está assistindo a compartilhar a página, né? A nossa live aqui, e aproveitar e curtir a nossa página, avisando aos internautas que quando você vai curtir a página, tem um íconezinho chamado comunidade, logo abaixo da live. E ali você clica e você pode convidar os seus amigos ali a poder curtir a nossa página. Já convidamos a todos a fazer isso. Diogo, a questão assim, ó. Vamos falar especificamente agora do Maia, tá? O Maia, a política econômica que o Maia defende, ele não é nem um pouquinho diferente da política econômica do Bolsonaro e do Guedes. E talvez por isso existe uma reclamação muito grande pelo campo de esquerda, né, o campo progressista, que não tem tanta diferença, né? Mas só que o jogo ali, ele é muito mais complexo, né? Ele não é um jogo de dama, ele é um jogo de xadrez e que nem dizem ali também, ele é uma disputa altamente sofisticada e não pode ter nenhum tipo de erro. Mas a impressão que me deu, e eu quero que tu comente sobre isso, Diogo, que é a seguinte: depois que o Maia começou a articular esse grupo, o Maia está tendo posições muito fortes em relação ao Bolsonaro. O que tu acha sobre isso? Está tendo uma mudança de comportamento dele ou é só um jogo de cena? Olha, Antônio, eu acho que ali tem um pouco de tudo, sabe? Um pouco de tudo, né? Como tu bem disseste quando iniciou a tua fala agora, né? Do ponto de vista econômico, nós temos um universo, né, de distância entre o que nós da esquerda pensamos e o que o Rodrigo Maia e a turma que estão no seu entorno pensam, né? Mas nós também temos que levar em consideração que a gente não está vivendo hoje um momento normal da política brasileira, um momento normal, né, da correlação de forças no mundo, né? Nós temos aí uma escalada do fascismo, de forças conservadoras no mundo todo, mas principalmente potencializada aqui no Brasil, né, pela família Bolsonaro.
né? Então, dentro deste contexto, né, e a nossa democracia extremamente fragilizada, né, extremamente atacada a todo instante, é um governo corrupto, né, antidemocrático, né, genocida, antivacina. Então, é um conjunto de situações muito graves que acontecem no Brasil hoje, né, e que, do meu ponto de vista, fazem com que os partidos de esquerda, né, no Congresso Nacional entendam o momento que vivem, né, e façam, né, algumas alianças para defender a democracia nesse país. Porque, como eu te disse, se nós estivéssemos no momento mais natural da política, né, onde nós estivéssemos no momento que o nosso sistema democrático não tivesse tão atingido, tão fragilizado, esse debate não estaria acontecendo. Numa situação normal no nosso país, uma possível aliança no Congresso para eleger um comandante, né, da Câmara dos Deputados, jamais aconteceria uma aliança entre os partidos de esquerda e este bloco liderado pelo Rodrigo Maia. Mas, mediante a situação que o país está hoje, é uma situação muito importante que aconteça. O bolsonarismo precisa ser derrotado em todas as instâncias. Foi derrotado nesse processo eleitoral, precisa ser derrotado no comando da Câmara, né? Volto a dizer, como disse a Melchiona, né, deputada estadual do PSOL ontem, né? Olha, a nossa opinião sobre política econômica, sobre defesa do trabalhador e tal, ela é muito grande com o Rodrigo Maia, mas no momento que a gente vive hoje, é muito importante dialogar, né? Não comparemos Rodrigo Maia com o Bolsonaro, com o ditador Bolsonaro, né? O antidemocrático Bolsonaro. Então, assim, eu acho que esse posicionamento do Rodrigo Maia, ele é um posicionamento de um democrata. Isso nós não podemos dizer que ele não é, né? Desde o início do governo Bolsonaro, claro, o que é da pauta liberal, econômica, que é o pensamento que o Rodrigo Maia defende, eles vão lá, defendem e tal, votam, retiraram o direito dos trabalhadores, sim, retiraram direitos previdenciários, verdade, né? Mas nós estamos agora falando na sucessão da Câmara. Infelizmente, né, a esquerda brasileira não tem condição de eleger, né, um parlamentar como presidente da Câmara, né? A gente torce que daqui a pouco, dentro desse bloco formado, né, tanto pelo bloco esse liderado pelo Rodrigo, quanto o bloco liderado pelos partidos de esquerda, quem sabe não surge aí o nome daqui a pouco do nosso campo para presidir a Câmara por este bloco. Não sei, quem sabe pode acontecer. Né? O Pimenta aí foi levantado o nome dele, foram levantado o nome da Benedita da Silva, do Rui Falcão, né, da Jandira Fegali, quem sabe, por que não, né? Mas eu acho que esses movimentos dele, primeiramente, é porque o Rodrigo é um democrata, e também, em segundo, por conta que, bom, faz parte do processo da política, está se debatendo temas importantes ali, e ele é interessado nesse processo também, então faz com que ele fique mais, digamos assim, ao oposto, à oposição do atual presidente Bolsonaro. Mas é de tudo um pouco. Mas volto a dizer, vejo com muito bons olhos o que vem acontecendo nesse processo aí de sucessão da Câmara dos Deputados. Sem dúvida nenhuma. Falando aqui, o Freitas está dizendo aí o grande jogo, o Eliseu aqui, hora de todos ir para as ruas, pedir fora Bozomiliciano, e o Severino, deputado estadual do Sol, do pessoal ontem, olhem as nossas. Acho que era isso. Agora, Diogo, aprofundando aqui a questão, sabe o que está chamando a atenção nesse bloco aí? Porque nós temos agora alinhado o PT, o PCdoB, o PDT, o PSB. Diga-se de passagem, muito difícil alinhar esses partidos todos em busca de uma causa, muito difícil, né? E essa eleição aí está mostrando que isso é possível. E mais o pessoal que possivelmente vai entrar ali na frente, né? Será que essa articulação desse bloco aqui não pode ser uma tomada de consciência que do jeito que está não dá para ficar? E aí nós temos que fazer uma observação que eu acho que é importante, né?
tem várias questões ali na Câmara ali que não passou, né? O Bolsonaro queria e não levou. A última agora foi do Fundeb, né? Eles aprovaram, foi para o Senado mexeu, voltou para a Câmara e o Bolsonaro perdeu de novo, né? O Congresso, bem ou mal, ele está resistindo ao Bolsonaro. Claro que a nossa única divergência é na política econômica, né? Este é o grande problema, né? Mas só que não é o momento ainda de falarmos sobre isso, né? Primeiro é importante derrotar o Bolsonaro. Tu acha que essa articulação aqui desses partidos de esquerda pode ser uma prévia para 2022? Quem sabe lá no segundo turno, e no segundo turno esses partidos realmente se comprometerem numa vitória do campo popular? O que tu acha? Eu acho que sim, Antônio. Eu acho que sim. Acho bem importante o que está acontecendo. É aquilo que a gente sempre pede, né? Para acontecer o que a gente tanto sonha, que é a unidade do campo popular, do campo progressista nesse país em 2022, se passa por esses processos também, né? Se passou um pouco, na minha opinião, um pouco menos do que a gente precisava nas eleições agora de 2020, mas no segundo turno das eleições de 2020 a gente viu bastante coisa legal, né? Vimos a aliança aqui em Porto Alegre com a Manuela, né? A gente conseguiu ver aí a grande aliança do campo popular e progressista com o Boulos em São Paulo, né? Então já tiveram bons sinais nesse final de processo eleitoral. E agora esse processo se demonstra mais claro agora na sucessão da Câmara. Então, por isso que eu digo, para nós chegarmos a 2022 com uma possibilidade de aliança mais consolidada, nesse tipo de disputa, nesse tipo de espaço a ser enfrentado, né, que o bolsonarismo vai ser enfrentado, nós precisamos exercitar essa aliança, né? Precisamos exercitar, ceder de um lado, para, né, dar aquele um passo atrás para poder dar dois lá na frente, né? Então, assim, eu vejo com muito bons olhos. E eu acredito, sim, numa aliança do campo popular, do campo progressista desse país, para derrotar o Bolsonaro em 2022. Mas quero fazer uma observação. Isso não pode ser só no segundo turno. Nós precisamos estar desde o início junto. Desde o início. Para não correr o risco daqui a pouco, Antônio, de não estar no segundo turno, né? Nós não podemos correr de forma alguma risco de deixar, por exemplo, ir Bolsonaro e Dória para o segundo turno da eleição em 2022, né? Nós precisamos garantir, carimbar que tem uma candidatura do campo popular no segundo turno para derrotar, sim, o Bolsonaro. E aí sim, né? Vencer o bolsonarismo e, ao mesmo tempo, também vencer a agenda econômica, né? Que Guedes e o próprio Rodrigo Maia e Dória possam vir a colocar no nosso país. Então, eu entendo que nós precisamos estar juntos já no primeiro turno. E esses gestos na Câmara dos Deputados, na sucessão, se, né, tiver êxito, será um grande sinal visando 2022. Sem dúvida nenhuma. Agora, uma outra questão que eu acho que ela é assim, é muito importante para que as pessoas consigam entender, porque as matérias que eu li durante a semana, né, existem vários tipos de interpretação, né? Alguns que acham que o PT tem que ir sozinho e chutar todo mundo para cima, tá? Então, assim, existem várias estratégias, né? Mas eu quero te perguntar uma coisa, João. O que representa na prática para que os internautas consigam entender? O que é ficar fora da mesa diretora da Câmara? Isto é, o que é não ter uma primeira vice-presidente, a segunda, secretariado, secretário, não sei os nomes certos lá de todas, a composição, mas o que representa ficar fora disso? No caso, se tiver uma candidatura e ela for derrotada, fica fora de tudo isso, certo? Então, eu quero que tu diga qual é a importância de ficar na presidência, ali na mesa, mesmo não estando na presidência da Câmara. E aí? Boa pergunta, Antônio. Primeiro é derrotar o bolsonarismo, né? O fator mais importante é esse, né? Derrotar o bolsonarismo, derrotar o Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro. Então, primeiramente isso.
Respondendo agora a tua pergunta, fazer parte da mesa diretora da Câmara te dá diversas possibilidades para pautar, né, os temas importantes que vão ser colocados nos próximos 2 anos dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, né? Então, esse é o principal elemento. Né? Você está com representações na mesa diretora, na primeira vice-presidência, na segunda vice-presidência, na secretaria-geral, ou, enfim, nos espaços que ali estão, né? Te dá a possibilidade de fazer articulação política, de estar no centro do debate, de estar no centro do processo e influenciar na pauta do Congresso, né? Influenciar na prática a pauta do Congresso. Claro que a gente influencia, mas hoje, como nós somos oposição, estamos completamente fora da mesa diretora da Câmara, isso nos deixa, né, nos faz perder essa possibilidade. Então, nós temos uma bancada muito boa, que hoje, do campo da esquerda, infelizmente, né, varia entre 120 e 130 parlamentares, isso é importante que todo mundo saiba, né? Dos 513, o campo da esquerda não tem mais que 120, no máximo 130. Então, isso nos dá uma situação, nos deixa numa situação muito desfavorável, né? Então, se nós temos agora a possibilidade de mexer no tabuleiro da pauta política, né, e aproveitar que a direita ali rachou, digamos assim, né, nesse processo, nós temos que influenciar. Essa é a minha opinião. Né? E eu acho que volto a afirmar que este movimento dos partidos do campo popular e de esquerda na Câmara está sendo, na minha opinião, muito correto, né? E politicamente está dando uma bola muito dentro em relação já, né, 2022, para derrotar o bolsonarismo e para frear essa agenda ultraliberal do Paulo Guedes no Congresso. Jogo, agora para a gente terminar esse item agora, uma matéria que saiu ontem no site o 247, só para registrar aqui, o Rogério Almeida. Boa tarde a todos e a todas. Mandar um abraço aí para o Rogério e mandar também que eu vi que o professor Maurício, vereador eleito de Santa Vitória do Palmar, também deixou um abraço para nós aí, dois grandes amigos. Sim. Só tirar aqui um itemzinho que entrou aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo tirar. Tá enxergando aí? Estou enxergando o boa tarde aí do Rogério. Não estou enxergando aqui. Não é que entrou uma mensagem ali. Não, tá aparecendo só para mim, então. Aparecendo só para mim ali. Estranho. Enfim. Então, agora, os números agora, que é importante. Esse bloco, onde tem o campo ali da direita, né, o centro, Maia, o bloco todo de esquerda com esses partidos, compõe 280 deputados. 280, né? E o candidato do Bolsonaro, Lira, 200. E aqui fora tem 35 aqui que está fora, né? Mesmo se for para o Lira, para o Bolsonaro, não tem chance. Mas aqui está apertado, né? Se alguém da esquerda aqui sair, já dá vitória para o Bolsonaro. O que tu acha, João? Não, é isso. E além de tudo isso, tem o peso da máquina, né, Antônio? Então, tu imagina como nos próximos 40, 50 dias aí, né, até fevereiro, quando vai ser votada a nova mesa diretora, 40 dias, daqui a 40 dias, tu imagina o que não vai acontecer, a quantidade de emenda a ser liberada, né, a quantidade de recursos a ser liberado para os parlamentares, né, que estiverem com o candidato do Bolsonaro. Então o jogo é muito pesado, né, e por isso que, na minha opinião, os partidos de esquerda hoje da Câmara entenderam o problema. Agora tu imagina o país liderado por esse genocida, né? E ainda com a presidência da Câmara e daqui a pouco do Senado com um bolsonarista, raiz, digamos assim, né? Aí vai ser difícil, porque além da pauta econômica, vai entrar na ordem do dia a pauta dos costumes, né? Dessas bobajadas que o Bolsonaro coloca todo dia. Então, tu imagina que maluquice que vai ser para mais do que já está hoje, né? Então, por isso da importância. Eu acho que a galera entendeu também o resultado dessas eleições
E aquilo que a gente fala, não podemos de forma alguma dar espaço para bolsonarista gerir mais nada nesse país. É isso que a gente tem que fazer. Estou vendo aqui o Maurício aqui, Maurício é um grande amigo, conversei com ele agora à tarde, professor, lá de Santa Vitória do Palmar, diretor de escola, se elegeu, disputou a primeira vez a vereança lá pelo nosso partido, se elegeu vereador e vai qualificar muito a bancada dos vereadores, do Partido dos Trabalhadores lá em Santa Vitória do Palmar. Grande abraço para ele. Mas é isso, Antônio, não tenho dúvida nenhuma, nós estamos no caminho certo. Até já aproveitando, Diogo, convidar o Maurício aí para o ano que vem, já falar sobre a política local dele lá. Vamos fazer uma live com ele, já convocando para ver como é que está a luta política, a gestão da prefeitura, o próprio mandato dele. Vamos abrir uma sessão aí para falar direto com os vereadores. Acho que é importante. Boa, ótimo. Então, agora nós vamos entrar agora no governo, Infelizmente, temos que entrar no governo agora. Agora tem uma questão assim, o Guedes fez uma lambança essa semana, Ele foi para a Veja, deu uma declaração na Veja que ele impediu lá, fez um meio de campo com o STF, impediu impeachment, fez isso, fez aquilo, uma lambança, Mas o mais importante que o Guedes falou foi o seguinte, Guedes, ele desmente versão de Bolsonaro sobre o 13º, o Bolsa Família, que é uma promessa que ele fez em campanha, que ele disse, olha, o Bolsa Família vai ter um décimo lá, o 13º, o Bolsa Família nós vamos dar todos os anos. Pois bem, só que agora o Guedes está dizendo que não tem bolsa, não tem dinheiro, não vai dar dinheiro. E o Bolsonaro pegou e disse, e aí que está o desmentido, Ele disse que a culpa é do Maia. Ele não vai pagar o 10º porque a culpa é do Maia, porque o Maia é que não quis votar. E o Guedes desmentiu tudo ele. Então, assim, Diogo, é uma lambança só, dá uma comentada sobre isso. Além de ser uma lambança, é um governo mentiroso, é um governo que a gente sempre fala, é um governo de fake news, é um governo que não faz nada, Antônio. O Brasil está completamente à deriva, Antônio, essa é a palavra. Não temos governo. O governo Bolsonaro é um governo que serve única e exclusivamente para defender os interesses da família e salvar os filhos, ladrão que ele tem. Essa é a real. Mas bem, vamos lá. Essa matéria ela foi bastante difundida, essa notícia foi bastante difundida durante a semana. E para tu ver como é um governo da mentira, porque o Bolsonaro é isso que ele fez, ele prometeu um 13º do Bolsa Família, ele não deu ano passado, não dará esse, e o Rodrigo Maia, que é o presidente do Poder Legislativo, segurou a pedido do governo, porque isso tem que ter uma articulação política, Porque para o presidente segurar, o governo tem que sentar com ele, o ministro da Economia, o ministro da Articulação Política, e pedir, olha, Rodrigo, nós estamos com dificuldade orçamentária, o que é mentira, papo, porque pagar benefício para milico eles pagam, para vender o nosso patrimônio para fora eles vendem, e aí dizem não ter um valorzinho X aí para pagar um valor a mais aí para as pessoas que estão precisando muito, que são as que recebem o Bolsa Família. Mas, enfim, chegaram lá no Rodrigo e disseram, olha, Maia, segura aí para nós que nós estamos com dificuldade. O Rodrigo Maia aceitou os argumentos, que ele poderia não ter aceitado, mas aceitou e segurou a medida provisória para, entre aspas, vamos dizer assim, caducar, vamos dizer assim, e o governo não precisar pagar. Aí o Bolsonaro, com certeza, cobrado, porque está vendo aí o problema que o país enfrenta, ele faz essas visitinhas aí nos estados para inaugurar obras do Lula e da Dilma, e provavelmente está sendo muito cobrado pela população. E aí, pressionado, vai lá e faz o quê? Mente. Vai lá e faz o quê? Lança uma fake news para todo o país, dizendo que o problema é do Congresso que não votou. Aí o que acontece? O Rodrigo Maia se sente pressionado e também fica muito irritado com isso, vai lá e pauta a medida provisória, o projeto de lei lá da extensão do auxílio emergencial.
que dentro desse projeto de lei consta também um 13º para os recebedores aí do Bolsa Família. E aí mandraqueia o governo, né? Então, o problema era eu, então vamos votar. Vamos votar o 13º e vamos votar também a extensão do auxílio emergencial, que é muito importante para o povo mais pobre desse país conseguir continuar enfrentando a pandemia, né? Que não tem vacina por conta do presidente da República. Então é isso. Agora deixou o Bolsonaro mandrakeado e o processo, né, legislativo vai tocar adiante esse PL. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver os capítulos dessa próxima novela. Mas é isso. É um governo mentiroso que está matando o povo de fome, matando o povo sem vacina, né? E que está levando o Brasil para um precipício. Sem dúvida nenhuma. Agora, nós temos assim, ó, deixa eu ver aqui. O Bolsonaro ele teve uma formatura de policiais no Rio de Janeiro, né? E o que chamou a atenção nessa formatura, né, foi o seguinte, né? Que ele simplesmente incitou os policiais contra a própria imprensa, né? E isso se dá depois das novas revelações do caso da ABIN, que tem um desenrolar. Tinha até o próximo tema e já vamos emendar os dois juntos aqui, né? Ele foi lá e incentivou os policiais, né? Nós já temos um percentual significativo de policiais que estão, assim, ó, desvairado na rua. Teve até um ali, não sei se tu viu, de algum bombeiro. Ele agrediu um cara armado porque o cara intimou ele porque ele estava assediando uma mulher no estabelecimento público. E o cara disse, meu, o que é isso aí, pai? O que é isso? E ele correu atrás do cara armado. E o mais grave, o cara estava com uma camiseta do Bolsonaro ainda. O mais grave ainda. Então, o cara vai numa formatura da polícia e incentiva, dizendo que, olha, essa imprensa é isso ou aquilo, ele está dando a senha. Pode matar esses vagabundos que não dá problema nenhum. Numa formatura, Diogo. É uma gurizada só nessa formatura lá, cara. E aquela gurizada sai tudo armado lá pra rua, enlouquecido, cara. Dá uma comentada sobre isso. E tem o caso da ABIN também depois, né? Vai lá. Não é isso, Antônio. É o que a gente fala, é uma coisa, ela leva a outra. O nosso país hoje é um país governado por um maluco, um genocida, uma pessoa que não tem capacidade nenhuma de ser presidente da República, um militar, né, frustrado, né, que foi expulso da corporação. Expulso não, porque tem o corporativismo, né? Como é que eles dizem? Foi convidado para a reserva, né? Por conta de um motim que ele fez dentro do Exército, né, reivindicando lá salário e tal. Ele queria explodir, né, algumas instalações do Exército na época, então. Então, esse é o Bolsonaro, é um cara que não tem capacidade nenhuma, é um presidente que tem relações extremamente, né, ligadas à milícia do Rio de Janeiro. Ele, os 4 filhos, todos, né, eleitos com apoio da milícia carioca, né? Então, assim, é um absurdo que esse cidadão hoje seja presidente do nosso país, mas infelizmente é, e como presidente continua com a agenda miliciana dele, né? E toda vez que o Ministério Público do Rio de Janeiro, toda vez que é descoberto um escândalo do seu governo, um escândalo da sua família, um escândalo dos 30 anos que ele foi parlamentar, o escândalo de algum dos seus filhos corruptos, né? O que ele faz? Ele responde agredindo alguém, né? E dessa vez coube aos órgãos de imprensa serem atacados, como tu bem disseste, numa formação de novos recrutas e tal para a segurança pública. Esse é o problema. Esse idiota, ele fica fomentando, né, esses militares, que, como tu bem disseste, boa parte bolsonarista, né? Caras completamente fundamentalistas, né? Que saem dali com uma formação totalmente ideologizada, né, para aquela pauta, e como tu falou, estão na rua armado. Eu, inclusive, me veio a cena agora, semana retrasada, né, um cara, um policial militar lá no Rio de Janeiro, São Paulo, que sacou a arma e botou a arma na cara
do outro colega de farda, porque foi cobrado por ter se atrasado no retorno do horário de almoço. Aí tu imagina o que esses caras, isso, luz do dia, centro de São Paulo, o cara foi cobrado porque se atrasou, pegou a arma e botou na cara do colega. Então tu imagina o que não acontece na periferia desse país, Antônio. O que não acontece? E, coincidentemente ou não, nos últimos 2 anos e meio, Antônio, onde essa escalada fascista, né, tomou corpo no nosso país, quase 3 mil crianças e adolescentes perderam a vida por conta, né, de armas de fogo, né, oriundas de armas, né, dos policiais militares do país. Né? Então, tu vê que isso assim é muito grave o que está acontecendo, muito grave. Né? E o Bolsonaro sabe que, infelizmente, tem uma parcela aí de 20% da população, né, que é uma minoria, claro, 15%, quem sabe, que é uma minoria, mas isso dentro de um universo aí de 210, 220 milhões de brasileiros e de brasileiras, dá vários milhões, né? Dá vários milhões que pensam como esse idiota. E com o discurso dele, se sentem empoderados. Né? Então, quando o Bolsonaro faz um discurso desse para novos recrutas da segurança pública, o que ele está fazendo? Ele está formando milícia. É isso que ele quer. Ele quer formar milícia nesse país para tentar defender esse seu governo miserável. Essa é a vontade dele. Se fosse assim, se o Bolsonaro pudesse, qual é o meu plano para os próximos 60, 80, 90, 100 dias? Seria formar milícias nesse país para defender esse governo corrupto. Né? Então é um absurdo. Né? Em qualquer país sério, Antônio, esse cara já tinha sido impeachmentado. Mas vamos aí, né? Tu vai introduzir o tema aí da BIM e a gente continua com o raciocínio. Sem dúvida nenhuma. Dá mais uma lida nos comentários aqui. O Gabriel, dá-lhe jogão. Aqui a luta continua. A Gisele, a nossa amiga aqui. Boa tarde, queridos. O Rogério. Verdade, temos a deriva. Estamos à deriva, Diogo. Uma gestão que começou com fake news e, o pior, conseguiu blindar toda a família Bolsonaro, junto com a BIM, onde acho que também não vão conseguir entrar na blindagem. Pois bem, esse aqui é o comentário do Rogério. Quero mandar um abraço para o Gabriel Silveira, nosso grande amigo lá de Santa Vitória do Palmar também, nos representou com muita capacidade, né, um orgulho ter caminhado ao lado dele nessa eleição lá para vereador. E a nossa amiga Gisele, assistente social aqui de Canoas, amigona também. Grande abraço para eles. É isso aí, valeu, Gisele. Pois bem, Diogo, agora nós temos o seguinte, tá? Desenrolando aqui a NABIM, né? Vamos ver aqui, temos 33 minutos ainda, tá cedo. O chefe da ABIM, que foi nomeado pela família Bolsonaro, ele enviou um relatório diretamente para o Flávio Bolsonaro, o senador, o que está sendo lá acusado das rachadinhas, da corrupção e que tem um patrimônio invejável, né? Pois bem, né? O chefe da ABIM, um órgão extremamente importante, um órgão de inteligência, ele é hoje o braço da família. Isso está parecendo muito aquele filme O Poderoso Chefão, que tem uma hora lá que o Don Corleone, ele fala lá para os seus subordinados assim, não, fala com o fulano da imprensa lá, que é amigo nosso. Fala do comissário de polícia lá, que ele é amigo nosso. Fala do fulano que é amigo nosso. Nós estamos vivendo a máfia hoje, a máfia italiana, estadunidense. A gente está vivendo dentro do governo agora, o governo aparelhado pela máfia. E aí, Diogo, a questão da ABIM, os especialistas dizem que aqui já dá para dar impeachment tranquilo aqui. O que tu acha? Será que agora vai? Olha, Antônio, só troca a máfia pela milícia, na verdade, né? Para a galera entender melhor, né? A máfia, a milícia do bolsonarista. Mas, assim, concordo contigo plenamente. É mais do que o suficiente para impeachment o presidente, né? Ele está usando o aparelho do Estado dia e noite
para proteger, né, os escândalos de corrupção da sua família. Isso está muito claro. E essa questão da BIM, de já usar a Agência Brasileira de Inteligência, né? Tu imagina, cara, usar a Agência Brasileira de Inteligência para aparelhar ela para fazer a defesa dos filhos, né? Para produzir arapongagem, né? Para produzir espionagem dos adversários políticos. É isso que está acontecendo. Os caras estão querendo transformar a BIM no novo DOPS, né? Porque tu imagina, a própria advogada do Flávio, ela afirmou verbalmente que foi feito sim relatórios pela BIM e que ela não usou os relatórios porque ela achou que seria demais, que teria coisa que fugia da alçada dela e tal, mas que ela foi sim orientada e que ela teve acessos a relatórios produzidos por agentes da Agência Brasileira de Inteligência, né? Que hoje está totalmente ocupada por pessoas que fizeram, inclusive, a segurança do Bolsonaro durante as eleições de 2018, né? Então, assim, tenho certeza absoluta que ele já deveria ter sido, né, impeachmentado, né, ou pelo menos ter sido aberto pedir, né, um processo de impeachment. Eu acho que, infelizmente, isso acaba sendo segurado, né, por conta de uma correlação de forças que hoje ainda tem no Congresso, mas principalmente que hoje, por conta da pandemia, né, o povo não está conseguindo ir para a rua para se mobilizar, né? Então, porque tu precisa também para, né, politicamente pressionar o Congresso, tu precisa ter o povo na rua, né, essa agitação política, não só nas redes, mas também nas ruas, mas que a pandemia acaba não nos permitindo. E eu não tenho dúvida nenhuma, Antônio, que uma das estratégias deste governo para não vacinar as pessoas, para incentivar que cada vez mais as pessoas se contaminem no país, porque assim, ó, o cara não usa máscara, incentivar que as pessoas não usem máscara, incentivar que as pessoas se aglomerem, incentivar que as pessoas não tomem vacina, incentivar que o isolamento social não seja respeitado, na minha opinião, é o seguinte, isso é uma estratégia para que até 2022 o povo não possa sair para as ruas para pedir a saída desse miliciano do poder. Eu não tenho dúvida que isso é parte de um dos planos desse miliciano. Não tenho dúvida nenhuma. Né? Então, precisa agora, infelizmente, né, vamos ver se de repente com uma nova composição de forças dentro do Congresso Nacional, de repente a coisa ande mais. Mas não é fácil, meu amigo, não é fácil. Sem dúvida nenhuma. Bom, Diogo, agora a gente vai entrar num outro... É no Bolsonaro, mas é no pessoal que faz oposição para ele. E essa semana a Globo fez uma matéria, não, uma declaração através do Bial, naquele programa dele, onde eles foram muito fortes. E ali o Bial ele vai chamar o Bolsonaro de desgovernante, inominável e acéfalo. Acéfalo. Onde ficou muito impressionante uma declaração tão forte por parte dele. Uma boa síntese, né? Uma boa síntese. Uma boa síntese. E aí ele complementa. Sem máscara e sem noção. Ele causou aglomeração, o inominável. Contribuiu de forma decisiva para que mais gente morresse. Agora, se supera, delirante, ao desprezar a única solução, a vacina, disse o apresentador. A Globo está indo para cima, mas só que assim, né, Diogo? Já te passo a palavra. Bolsonaro é filho da Globo, né? Ou melhor, a Globo é um dos pais dela, né? São vários pais que tem, né? Mas a Globo ali tem um bom percentual do DNA, é da Globo. E aí, Diogo? Com certeza, Antônio. A Globo tem as duas mãos, né? Tem as impressões digitais dos 10 dedos, né, nesse governo. Isso não tem a dúvida nenhuma. Mas é isso, né? É que chega um momento que até os aliados de primeira ordem de um idiota como Bolsonaro começam a roer a corda, né? Começam a pular da barca, como diz o outro, né? Porque é isso, a gente vem acompanhando assim, parece um filme de terror, né? Aquele sonho, aquele pesadelo que tu quer acordar e tu não consegue te acordar de jeito nenhum,
né? Todo dia que tu acorda, lê um jornal, acessa um portal na rede social, vê um vídeo na internet, tá esse bandido falando as bobagens que está falando, né? E aí, claro, algumas figuras da Dona Globo, né, são escaladas para morder esse governo. Mas convenhamos também, né? A Dona Globo também, quando pode, dá umas elogiadas, principalmente no ponto de vista da política econômica, né? Quando o Paulo Guedes vai lá e faz aquela tesourada nas políticas sociais, a tesourada, né, no que diz respeito a direito dos trabalhadores e tal, aí a Dona Globo vai lá, aplaude e tal, né, elogia. Mas, enfim, né, é esse jogo de morde e assopra que a Globo vai continuar fazendo até o fim desse governo. Mas, com certeza, muita coisa já mudou, né, de um ano e meio para cá. Já dá uma lida aí no comentário do Rogério, Diogo. Verdade, está na tela, verdade. O depoimento do Bial foi totalmente esclarecedor e forte no falar deste desgoverno que é o Bolsonaro. Não é isso, o Bial ele fez uma boa síntese, né, do que é esse bandido na presidência da República. Que, olha, Antônio, cada vez que esse cara abre a boca, cara, olha, ele traz, eu não sei se em ti, quem está nos assistindo aqui, mas traz, assim, pensamentos muito ruins, sabe? Muito ruins, que a gente não é acostumado a ter esse tipo de pensamento, né? Mas, assim, pelo menos para mim, traz pensamentos muito ruins em relação a ele, entendeu? Coisas que, eu não gosto nem de sentir, sabe? Então, por exemplo, ontem eu estava, né, eu fui de tardezinho, estava sentado lendo alguma coisa, e o cara me diz o seguinte, o inominável, o acéfalo, como diz o Bial, né? Olha, eu não entendo para que essa pressa pela vacina. Não há nada que justifique. Tchê, 1.000 e tantos mortos por dia, Antônio. O Brasil daqui a alguns dias vai chegar aos 200 mil mortos pelo Covid, cara. Mais de 7 milhões de infectados, né? Já daqui a 15, 20 dias, pau e corda, vamos bater os 200 mil. Fora os subnotificados que acabaram, infelizmente, perdendo a vida e não se teve um diagnóstico conclusivo. Aí o cara vem me dizendo que não vê o motivo, que não vê justificativa para pressa na vacina. Olha, cara, eu não sei, Antônio, como é que a humanidade, né, como é que um povo num país tão bacana que nem o Brasil elegeu um ser desse tipo. Sem dúvida nenhuma, Diogo. Esse, na verdade, chegou a comentar o último item, né? Que o último item, Diogo, é sobre o Covid, a vacina, que é o seguinte: nós, desde julho, nós não tínhamos o patamar de 1.000 mortes por dia. Nós voltamos às 1.000 mortes por dia, tá? Tá dando 1.000, tá dando 900, 950, passa para 1.000 e tá sempre mudando ali, tá? E sim, nós estamos no patamar do 1.000. Só que assim, ó, agora tem Natal e as imagens que nós estamos vendo aí é assustador do povo aglomerado. É simplesmente, Diogo, assim, ó, assustador o povo aglomerado do jeito que tá, né? Isto é, nós vamos chegar em janeiro, já se sabe que nós não vamos ter vacina. A vacina vem talvez lá no final de janeiro. Aí o Dória está aproveitando para fazer um grande marketing no dia 25, aniversário de São Paulo, tudo mais, etc. Vai começar a vacinação lá. Uma politicagem sem tamanho. E os outros países já estão vacinando. A China já vacinou 1 milhão de habitantes. Até fevereiro, Diogo, eles vão vacinar 50 milhões de habitantes. Em fevereiro, nós vamos estar começando. Até fevereiro, talvez a gente tenha aí uns 10 mil vacinados apenas, né? E a situação caótica que nós estamos vivendo. Acho que é isso, Diogo. Faz as tuas considerações finais aí na questão da vacina, acho que é importante, né? E derrubar o Bolsonaro é fundamental. Essa é a nossa tarefa, né? Tirar Bolsonaro do poder e vacinar o povo em massa, né? Mas é isso, a vacina,
O Chile também, né? Eu estava lendo agora à tarde que o governo chileno prevê aí, a partir da próxima semana, iniciar a vacinação do povo chileno, né? A Argentina também nas próximas semanas, né? A Inglaterra já iniciou, já faz uns 10 dias o processo de vacinação, os Estados Unidos também uns 10 dias, e nós aqui, como tu falou, né? Estamos completamente amarrados. Hoje, Antônio, o Brasil não teria seringa para vacinar o povo, não teria seringa, né? Recém o governo Bolsonaro começou a fazer processos, pregões eletrônicos para tentar adquirir, né, seringa. Porém, a gente tem que entender também que o mundo todo está pedindo isso. Então, até isso vai atrasar no nosso país, né? A possibilidade de tu iniciar, né, a vacinação no povo, que vai faltar seringa e agulha no país para vacinar. Então é isso, Antônio. Essas são as nossas tarefas mais urgentes, né? Imunizar o povo com a vacina e derrubar o governo Bolsonaro, né? Acho que nós temos que, em 2021, ter isso como principal meta para salvar o país, salvar a América Latina, né? E ajudar a melhorar o nosso planeta. Então é isso, Antônio. Obrigado por mais esse convite. Abraço a todos e a todas que nos acompanharam. E vamos se cuidar. Não tem outra situação, né? Fazer um Natal mais reservado, um Ano Novo mais reservado, né? Se, por exemplo, se algum familiar se visitar, mas respeitando aí as regras sanitárias, né? O número mínimo aí, limite, que os órgãos dizem, né? De juntar, né? De se juntar e tal. Máscara, bastante álcool em gel e ficar por casa. Não tem outra solução. Sem dúvida nenhuma, Diogo. Então é isso. Logo em seguida, quando terminar, eu vou te dar uma ligada que nós temos um assunto aí para conversar ainda. Pessoal, é isso aí então. Semana que vem nós voltaremos. Valeu. Valeu.